Meu nome é Sheila Hansen, eu sou terapeuta sistêmica e esse é mais um Tá Sem Tempo? Eu leio para você. Nós estamos aqui lendo este livro sensacional da Viola Davis, aprendendo muito com a história de vida dessa mulher, então já curte, já compartilha, não deixe de comentar sobre essa série maravilhosa que está ajudando tanta gente a ter o gosto pela leitura. Eu sei que tem muita gente que não tem o gosto de ler porque não tem tempo, porque não consegue, e aqui eu consigo ler para você enquanto você faz as suas coisinhas por aí, tá bom? Então manda para quem quer conhecer um pouquinho mais da história da Viola, que quer entender um pouquinho mais como que a gente pode aprender com a vida de uma pessoa, tá bom? Que eu tô fazendo essa leitura e comentando aqui sobre o que a gente pode aprender com a vida dela, tá bom? Nós estamos aqui na página 183, terminamos o último capítulo com uma pergunta muito importante, né? E agora a gente vai continuar aqui falando aqui sobre algo importante sobre a família dela. Então vamos lá, página 183. Meus pais agora estavam morando na Parker Street, no apartamento do primeiro andar. Um salário baixo como ator na Broadway é de $1.500 por semana. Quando cheguei a Broadway com 7 Guitars, eu ganhava $2.500 por semana, além de um bônus de $500 pela minha indicação ao Tony. Parecia dinheiro de verdade, ainda mais somado a esse valor o cachê por outros trabalhos. 7 Guitars ficou em cartaz por 1 ano em várias cidades, o que é uma longa temporada para um espetáculo. Quando estávamos na estrada, eu ganhava $1.500 por semana e fui alojada no que, na época, pareciam apartamentos muito bons. Quando chegamos a Nova York, era cada um por si. Precisei encontrar outro lugar para morar, já que havia entregado meu apartamento no ano anterior. Procurar um lugar para morar em Nova York é uma tarefa angustiante, capaz de exaurir qualquer um. Encontrei um apartamento para dividir com mais 3 pessoas. Um dos meus colegas era um ator da Trinity Rep. Era um apartamento enorme no Upper West Side. Eu, mais uma vez, aceitei imediatamente porque estava na estrada e não queria passar pelo estresse de procurar um lugar para morar enquanto estreava na Broadway. Por sorte, não foi igual a minha experiência no apartamento de Susan. Vocês lembram do apartamento da Susan? Mas, cara, pode acreditar que prendi a respiração ao abrir a porta. A quantidade de dinheiro que minha família me pedia começou a mudar. Quando você está ganhando aproximadamente $600 por semana e trabalha mais do que as outras pessoas da família, elas pedem $25. Quando você está na Broadway, pedem $200. A família consegue contar com seu dinheiro, porque sempre acham que você está ganhando mais do que realmente está. Mais tarde, começa a entrar no território do compra uma casa para mim, compra um carro para mim. Se você não toma cuidado, pode acabar cedendo, porque a necessidade é grande e muito verdadeira. Perdi a conta de quantas ligações recebi me pedindo para pagar contas de gás e compras de supermercado. A princípio, eu enviava dinheiro para a comida, o que durava por 2 ou 3 dias. Eles me pediam mais. Então comecei a fazer compras eu mesma e mandava entregar quando o serviço estava disponível. A necessidade é infinita, é esgotante. Você está no processo de cura, dando conta de tudo mesmo estando exausta. O sucesso é uma coisa maravilhosa, mas não é quem você é. A pessoa que é você é algo muito mais abstrato e emocional, mais etéreo do que apenas o sucesso externo. 7 Guitars deu início a um efeito dominó. Meu pai mudou consideravelmente. Ele ainda bebia muito, mas seus acessos de raiva pararam por completo. Um cavalheiro gentil e amável surgiu. Ele se dedicava a ajudar minha mãe a atender às necessidades dela. Eles tinham conseguido a guarda dos filhos do meu irmão, John, o primogênito. Nasceu com sintomas de síndrome de abstinência neonatal. A mãe dele, namorada do meu irmão, deu à luz enquanto estava na rua. Ela era usuária de crack e cocaína. A temperatura estava literalmente abaixo de 0 e ela estava se prostituindo quando entrou em trabalho de parto. Meu Deus. Os sistemas de abstinência do pequeno John eram tão severos que sentíamos que a precisávamos segurar com força,
ou ele ia tombar para fora dos nossos braços. Ele ficou no hospital por muito tempo. Eu chegava lá cedinho, às 8h30 ou 9 da manhã, e encontrava meu pai, que já estava no hospital havia horas. Ele caminhava no Central Falls até Pawtucket, pegava o ônibus para o centro de Providence e andava o resto do caminho até Hasbro Hospital. Era uma jornada pesada no auge do inverno, mas ele e minha mãe, principalmente meu pai, estavam lá todos os dias. Ele simplesmente segurava o bebê e continuava a sussurrar como ele era amado. O segundo filho do meu irmão, Daniel, nasceu alguns anos depois, e meus pais conseguiram a guarda dele também. Meu irmão e a namorada não tinham recursos para ajudar. O fardo dele se tornou o meu fardo. Eu não sabia como negar os pedidos por comida, dinheiro para pagamento de serviços. As necessidades eram enormes e começaram a aumentar. Eu não sabia que os problemas do meu irmão não eram problemas meus. Eu não havia criado uma vida para mim e constantemente perguntava a Deus: quando vou poder aproveitar essa vida em sua plenitude? Além disso, eu simplesmente não tinha todo aquele dinheiro. O que você faria, hein? Eu quero saber de você. O que você faria? Você passou uma vida, como diz o povo, o pão que o diabo amassou, né? Você sabe muito bem o que é. Aí você vive nessa vida aí, você dá os seus corres, você faz o que você, né? Tudo que você sabe que a Viola passou para poder viver uma vida um pouco melhor. E aí ela começa a desfrutar de uma vida um pouco mais abastada, vamos dizer assim, né? Mas nada muito luxuoso, vamos dizer assim, né? Porque ela disse aqui que ela não tinha todo esse dinheiro. E de repente a família começa a pedir. Um irmão com problemas, né, muito disfuncionais, um bebezinho carecendo de problemas e ela querendo desfrutar, né, enfim, de uma vida que ela nunca pôde ter e a família sugando. O que você faria? Conta aí pra mim, nos comentários. Quero saber de você. Eu não vou falar nada. Eu quero saber de você. O único indicador de que a temporada de uma peça está encerrando é a quantidade de ingressos vendidos. Se não vende, você está diante de uma temporada curta e quando ela acabar, precisará do seguro-desemprego, se não receber outra oferta de trabalho. Ou seja, o que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo que a família está pedindo dinheiro, a temporada está acabando, isso está querendo dizer que ela está a ponto de ficar desempregada, né? Porque a temporada do negócio lá tá acabando. E aí, como é que vai ser, né? Vamos lá. O valor oferecido como pagamento semanal não inclui os descontos com impostos e o pagamento do agente. Os agentes, em geral, recebem 10% de tudo o que um ator ganha. E o tio Sam também pega a parte dele. Quando se trabalha no teatro, no cinema ou na TV, a produção paga os seus voos e a sua hospedagem. No teatro, escolhem a hospedagem e pagam o voo na classe econômica. No cinema e na TV, o voo é de primeira classe. A hospedagem é 5 estrelas e oferecem um subsídio por diária. Os dois últimos variando de pessoa para pessoa. Tudo é baseado na influência, no potencial de bilheteria e nas habilidades de negociação do agente. Se um ator for abençoado e sortudo a ponto de conseguir um cachê de $1 milhão, desconte desse valor os impostos, os 10% do agente, os 10% do empresário, se tiver um, de 2% a 5% para um advogado e pelo menos de $3 a $15 mil por mês para uma assessoria de imprensa. Por que um ator precisa de um advogado? O advogado sabe quanto dinheiro está em jogo. Legalmente, ele garante que tudo no seu contrato esteja com os termos corretos e, mais importante, ele tem a informação privilegiada de quantos outros atores do seu nível estão recebendo. O orçamento de um filme, seu papel e seus posicionamentos no ramo determinam o valor do seu cachê. A parte injusta de tudo isso é que você não necessariamente é pago de acordo com o seu talento, você é pago por colocar pagantes nos assentos.
A questão com a maioria das pessoas multirraciais é que seus filmes não são distribuídos e promovidos o bastante para garantir que haja quem ocupe os assentos, e sim mantém você trabalhando intensamente para conseguir um salário satisfatório. O teatro é uma fera diferente. Nunca pensei em mim como alguém passando por dificuldades durante esse período. Embora, a certa altura, tenha feito uma peça em Newton, Massachusetts, fiquei hospedada no porão inacabado da minha irmã em Pawtucket. Andava até o ponto de ônibus a meia hora de distância para ir a Boston. Sim, o ônibus de novo. Quando chegava a Boston, eu andava até a estação e levava mais 30 minutos no metrô até Newton, onde me apresentava em uma igreja. A peça era George the Floor, dirigida por Woody King Jr. Depois, aí ela fala aqui, gente, vários nomes em inglês. Eu apenas ia aonde o trabalho estava. No início da minha carreira, quando fiz The Rover, morei em Minneapolis por 6 meses e esse período foi um divisor de águas para mim. Eu tinha 28 anos e quando voltei a Nova York, ao final da peça, tive uma epifania. Estava na sala de estar do apartamento que dividia no Brooklyn, falando com minha amiga, Michelle O'Neill. Eu conheço essa atriz. Colega de apartamento que conheci na Juilliard. No meio da conversa, fiz uma pergunta aleatória. Por que será que só encontro caras babacas? Ela me encarou e disse: já parou para pensar que o problema pode ser você? A princípio, pensei que aquilo vinha de uma mágoa que ela carregava por eu nunca dividir minha comida na faculdade. Eu reagia com hostilidade em relação a qualquer um que me pedisse comida, e ela era uma dessas pessoas, mas ela falou com muita naturalidade. Essa foi uma daquelas verdades que são como o golpe de um martelo e que te deixam sem ar. Eu me lembro de estar usando meu vestido preto curto, minha sandália plataforma estilo 1970. Naquela época estava com tranças e usava um colar de búzios. Eu achava meu visual marcante, com personalidade. Era original, autêntico, mas eram só roupas. Ela não estava olhando para isso, estava olhando para mim. Eu estava fazendo um esforço enorme para não ser vista. Meu estilo era minha distração. Graças ao destino, pouco tempo depois, meu amigo Gary, que vivia em Los Angeles, sugeriu que eu fizesse terapia, porque ele estava fazendo e gostando. Eu disse que não podia pagar. Esse assunto pairava em todas as nossas conversas. Terapia. O assunto chegou, né? Bom, tudo que você passou, chegou a hora, né, de olhar para isso. Será que ela vai olhar para isso? Já vimos que talvez é preciso, né? Porque você viu o que estava começando a acontecer com ela? Salvando a família dela? Será que ela vai viver a vida desse jeito? Vai precisar olhar para a vida dela, né? O que será que vai acontecer? Estou ansiosa para as cenas dos próximos capítulos. Vejo você na próxima. Até mais.